Fala galera do nono ano, bom dia a todos, tudo bem? Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo de geografia, ainda abordando o continente asiático. Falaremos hoje de uma importante região desse continente, que é o Oriente Médio. Isso mesmo, o Oriente Médio é uma região localizada entre dois importantes continentes, o continente africano e o continente europeu. Essa parte da Ásia faz divisa com uma porção nordeste do continente africano e uma porção sudoeste do continente europeu. Por conta da sua localização geográfica, a região do Oriente Médio, ela durante muito tempo foi uma passagem de importantes caravanas, no passado, principalmente na época da Rota das Sedas, por exemplo, em que o comércio entre esses continentes eram estabelecidos. Então, o Oriente Médio era uma região que delimitava, dentre outras coisas, a porção da Ásia com a Europa e a África. Por isso, o nome Oriente Médio foi criado, Oriente Médio, essa expressão a partir dessa localização geográfica. Então, a região do Oriente Médio, que falaremos hoje, é uma região que tem uma complexidade muito grande, tanto dos seus aspectos naturais, como nos aspectos econômicos, assim como também os aspectos humanos. Porém, hoje falaremos dos aspectos físicos dessa região, que, conforme falamos, está localizada numa região estratégica. Falaremos das características básicas do seu relevo, do seu clima, vegetação e hidrografia. Ok, pessoal? Quanto às características do relevo, podemos destacar, principalmente, a maior parte desse relevo está localizada em áreas de planaltos e planícies, áreas que caracterizam de uma certa forma um relevo plano e baixo. Porém, uma pequena parcela do Oriente Médio, principalmente na porção norte, está situado em uma região montanhosa devido ao encontro de placas tectônicas. Então, essa região ela é formada pelos chamados dobramentos modernos. Essas regiões constituem aí um conjunto de montanhas que vão caracterizar aquela região mais ao norte do Oriente Médio, assim como também algumas características quanto ao seu clima. Isso mesmo. Os principais climas do Oriente Médio podemos destacar o clima árido e o clima semiárido. São os climas que vão predominar muito pelo fato das características do relevo do Oriente Médio, principalmente ao norte, que ocorrem os chamados dobramentos modernos, a ocorrência de montanhas, de uma certa forma, vão impedir a formação de nuvens de chuvas em zonas de alta pressão, muito pelo fato de uma barreira orográfica do próprio relevo impedir essa formação de nuvens de chuva. Então, como consequência, temos a ocorrência de climas semiáridos, principalmente em regiões mais próximas de montanhas, regiões mais elevadas. Então, a ocorrência de chuva, quando ocorre ali naquela região, vai se dar principalmente as chamadas chuvas orográficas, chuvas de relevo, que são concentradas naquelas regiões. Porém, no restante do território haverá uma grande escassez de chuvas, ocasionadas justamente por essa barreira orográfica. Então, o clima árido e semiárido vão predominar no Oriente Médio. Ok, turma? Como consequência disso, teremos nas vegetações o predomínio de vegetações xerófilas, aquelas vegetações formadas por cactos e arbustos, por conta das características climáticas. Então, essas vegetações são mais resistentes, elas acabam tendo como principal característica esse extrato vegetal, formado por arbustos e pequenas vegetações. Enquanto em regiões mais elevadas temos as formações das estepes, e as pradarias, em regiões mais elevadas. Certo, pessoal? Como consequência disso, a hidrografia, os principais rios da região do Oriente Médio são rios que muitas das vezes acabam secando numa época do ano, chamados rios intermitentes. Esses tipos de rios são constituídos, em boa parte, por conta da ausência de índices pluviométricos. Então, os rios que vão ter como principal característica uma navegabilidade, uma geração de, principalmente, o abastecimento de regiões do Oriente Médio, vão ser dois importantes rios, que são o rio Tigres e o rio Eufrates. Aliás, esses rios no passado foram muito importantes para
o início da civilização, das primeiras civilizações que se tem notícia, que vão constituir principalmente nessas regiões, em que esses rios vão abastecer diversos locais, diversas regiões do Oriente Médio, atravessando vários países, dentre eles o atual Iraque, por exemplo. Esses rios, na região da Mesopotâmia, vão desaguar no chamado Golfo Pérsico. Aliás, a região do Golfo Pérsico é caracterizada principalmente por possuir as principais reservas petrolíferas, né? As principais jazidas de petróleo do Oriente Médio, evidentemente, estão concentradas na região do Golfo Pérsico. Aliás, o Oriente Médio é a região do planeta que detém as maiores jazidas de petróleo do mundo. Porém, esse assunto será tratado na próxima aula. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Por hoje ficamos por aqui. Fiquem atentos aos exercícios e qualquer dúvida ela pode ser sanada na nossa plataforma. Grande abraço a todos e até lá!